Especialistas. É hora do quadro Especialistas aqui na Pássaro da Ilha FM. Nesta edição, o bate-papo é com o Dr. Márcio Bertocco. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, ouvintes da rádio. Sempre um prazer estar presente aqui com vocês. Prazer é nosso, e acertando as nossas previsões da semana passada, né, Dr. Márcio? As perguntas hoje, a maioria falando sobre a reforma trabalhista. As dúvidas que vão surgir normalmente, né? Ah, com certeza. E isso daí vai correr muito tempo ainda. Vai longe. Vai. Vamos lá, então. As empresas poderão terceirizar todos os setores de operação? E se sim, como ficam as questões de, por exemplo, plano de saúde e outros benefícios como PLR, que não se paga para terceiros? E aí, doutor Márcio, isso já está acertado ou ainda nada feito? Não tem nada feito ainda. Né? Inclusive o noticiário já tem informado de que vai haver modificações nessa situação. O governo não sabe se é através de medida provisória, se é através de projeto de lei. Ainda está se estudando o melhor caminho, ou seja, o que eles deveriam ter conversado antes de editar essa modificação, estão querendo fazer agora. Quer dizer, só traz uma instabilidade aqui pra gente, né? Então, a princípio, o que previu o conceito da mudança? Que as empresas poderão terceirizar alguns setores de trabalho da onde ela pratica. Quais setores, como vai ser feito e de que forma ainda não está claramente definido, né? Tanto que a própria Justiça do Trabalho ainda está com uma resistência muito grande na aplicação direta dessa mudança. Então, não dá para ter uma resposta segura hoje, né? A gente ainda tem que verificar quais as novas mudanças que o governo vai praticar e qual o entendimento que isso vai gerar. Então, conselho, vamos ter calma, não vamos aplicar nada sem antes buscar uma orientação, um estudo mais aprimorado para não trazer prejuízo para ninguém. Porque nesse caso aqui, a aplicação direta tanto pode trazer prejuízo direto para o empregado, quanto um prejuízo direto para a empresa no futuro, através de uma anulação desse contrato e reverter numa relação de emprego, e o prejuízo financeiro ser muito maior, né? Isso mesmo. O pessoal tem que ter muita calma agora, né, doutor Márcio? Há uma semana, começou no dia 11, né, que entrou em vigor, então muita coisa ainda vai acontecer, muitas alterações ainda podem acontecer, né? O próprio governo tá sinalizando para isso, né? Exatamente. Trabalhador que estão quase vencendo 2 férias, qual o prazo para o gozo delas, sendo que a empresa poderá dividir em 3 vezes a férias? Já entra aqui nessa questão da reforma, sendo que já está com quase 2 férias vencidas. A questão das férias está um pouco mais tranquila de se interpretar, de se visualizar. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Aquisição de férias, 12 meses de trabalho, depois ele tem o direito ao gozo das férias nos próximos 12 meses. Se ele não gozar as férias nos 12 meses, né, de direito, vai acumular com as outras férias, e isso pode gerar algumas consequências para o empregador, como o pagamento dobrado das férias e tudo mais. Nesse caso aqui, a empresa tem que se organizar para regularizar a situação do empregado, porque senão ela que vai incorrer numa falta de observação da legislação e ser penalizada por isso, né? Agora, a questão da divisão das férias também, o que mais vale é o comum acordo entre o empregado e o empregador. Lembrando que essa divisão de férias tem que ter pelo menos uma dos períodos de férias, no mínimo 14 dias. Então tem que organizar essa parte aí, ver se vai acumular tudo de uma vez, se não vai da necessidade da empresa em soltar o funcionário de férias. Em dar as férias para o funcionário. Tive um acidente de trabalho no último dia 13, né? Então foi no começo dessa semana. Quantos dias a empresa vai me pagar antes de ser encaminhado para o INSS? Já está valendo a lei nova em que a empresa vai pagar 30 dias do atestado ou ainda vale os 15 dias? Vamos esclarecer uma coisa aqui. No final do ano de 2015, o governo, através de uma medida provisória, alterou essa data aí de 15 dias para 30 dias. Como é que era a regra?
o empregado sofreu um acidente de trabalho ou precisava de um benefício de auxílio-doença. Se ele ficasse mais de 15 dias afastado, a empresa pagava esses 15 dias, depois ele dava entrada no INSS. Essa medida provisória alterou esses 15 dias para 30 dias, ou seja, o empregado que ficasse afastado por mais de 30 dias teria o recebimento pela empresa, né, pelo empregador, e só depois do 31º dia passaria para o INSS. Essa medida provisória vigorou por 90 dias, quando foi o prazo de validade dela. Quando ela entrou em votação e foi transformada em lei, a lei não retirou essa parte da medida provisória. Ou seja, passou a valer a regra antiga. Então, no caso específico dele aqui, ele sofreu um acidente, se ele recebeu um afastamento superior a 15 dias, a empresa paga os 15 primeiros dias e depois fica a cargo do INSS. Normal, não tem alteração nenhuma. O que alterou aqui vai ser só o cálculo do valor do benefício, que antes era sobre as 80% das contribuições, e agora passa a valer sobre as 12 últimas contribuições. Para não dar disparidade, né? Tinha gente que recebia mais do que estava trabalhando, tinha gente que recebia menos do que estava trabalhando, então agora corrigiu isso daí. Então, só reafirmando, né? Vale a regra que sempre valeu. Os primeiros 15 dias a cargo da empresa, do empregador, do patrão, e a partir do 16º dia a cargo do INSS, comprovada pela perícia médica. Tem razão do empregado e também do empregador confundir tanto as leis, né, doutor Márcio? Está aí um exemplo claro, né? Exatamente. Por 90 dias a gente teve uma lei e depois voltou ao que era, né? Exatamente. Ninguém consegue entender, só um bom advogado, como o senhor mesmo, doutor Márcio. Agradeço. Doutor Márcio, essa daqui, gostaria de saber se a nova lei interfere nos contratos já existentes. Se interfere, não seria quebra de contrato? Essa é boa. É uma correlação aí, né? Mas vamos, qual que é a visão da legislação, né? Como se interpreta isso? Dentro do estudo das leis, né, que é chamado hermenêutica, toda lei que passa a vigorar, ela revoga a anterior e passa a valer as regras novas. Ela só não pode atingir o chamado direito adquirido. Ou seja, aquele direito que a pessoa já tem, que já está sedimentado, estruturado e não tem mudança. No caso dessa reforma trabalhista, a alteração da lei, ou essa nova lei, ela altera tudo daqui para frente, certo? À exceção dos direitos adquiridos. Nesse caso, o que seriam os direitos adquiridos? Aqueles direitos constitucionais que a gente já falou, como férias, 13º, né? O direito a ter férias, o direito a ter o 13º e assim por diante, né? A ter os salários, tudo direitinho. Então isso daí não altera. O que vai alterar são essas novas mudanças de aqui para frente. Então não se tem essa visão de quebra de contrato. Ao contrário, o contrato ele está sofrendo uma nova visão, uma nova adaptação através dessa nova legislação. Então, a princípio, não tem quebra de contrato nenhum. A quebra de contrato, só para dar um exemplo bem claro, é se o empregador, né, se o patrão falar, olha, daqui para frente não pago mais 13º salário para vocês porque a lei não prevê. Não é isso, né? Eu estou dando um exemplo esdrúxulo aqui para poder entender. Então, isso seria uma quebra de contrato, com certeza. Sim. Não vou depositar mais o FGTS. Exatamente. É uma quebra de contrato. Né? É isso, né? Exatamente. Mas a nova regra não chegou a esse ponto de agredir direitos já existentes. Perfeito. A última perguntinha de hoje, doutor Márcio, esse nosso ouvinte aqui, ele diz que está com ação trabalhista na justiça, já está em segunda instância, e essas novas regras pode prejudicá-lo de alguma forma ou não? Não, muito pelo contrário. Como ele já tem uma discussão judicial e a discussão dele foi formada na legislação anterior, tudo o que for analisado dentro desse processo dele vai ser em função da legislação anterior.
nada da legislação nova vai ser aplicado no atual processo dele, porque a formação do processo foi dentro da lei anterior. Então vai valer a lei anterior até finalizar o processo. Doutor Marcos, até pegando o gancho aqui dessa questão da ação trabalhista, tem muita gente falando que agora os empregados não mais entrarão com ação trabalhista, porque se perderem terão que pagar com todos os encargos do processo. Não é bem assim, né, doutor Márcio? O pessoal acho que está confundindo um pouquinho, né? Exato, eu acho que eles estão generalizando uma situação. Não é? O empregado, né, pela própria essência da proteção do trabalho que a legislação trabalhista lhe garante a ele, inclusive, a assistência judiciária, que é aquela coisa, você vai procurar a justiça sem ter que pagar custos nenhum. O que estão tentando coibir aí, né, proibir um pouco, é aquela questão de pessoas que entravam na justiça sem ter o direito correto, sem ter o direito, né? Então, quando faz a chamada dentro do judiciário, a aventura jurídica. Vamos entrar com a ação para ver o que dá. Sim. Né? Então, eles estão tentando proibir isso. Por quê? Qualquer processo judicial, você vai movimentar toda a máquina do judiciário. E isso custa, né? Isso tem custo. Então, cria uma dificuldade, né? Ou seja, dinheiro gasto à toa. Então, o que está se tentando verificar ou tentando moralizar é exatamente isso, para que aquele que não tenha um direito agredido não entre na justiça simplesmente por entrar, para fazer disso uma profissão, né? Para ver o que dá. Exatamente. Doutor Márcio, um ouvinte acabou de mandar um áudio aqui, eu vou colocar no ar para o senhor ouvir a pergunta dela, eu ainda não ouvi. Vamos ouvir juntos aqui a pergunta dessa nossa ouvinte. Sou aqui de Guaxupé. Eu queria saber, quando a gente está registrado com um salário, só que paga 2 salários pra gente, se a gente ficar pelo NPS, a gente fica sem receber essa outra parte? Entendeu? Ouviu, doutor Márcio? Ela está registrada por um salário, mas recebe dois. E depois falhou um pouquinho. Ela está registrada com um salário, recebe 2. Ela está perguntando se quando ela fica afastada pelo INSS, como é que fica a situação? Ela vai receber sobre os 2 ou sobre um? Não, ela vai receber só sobre um. O que só tá sobre aquele que está oficial, né? Aquele que está oficial, né? Exato, porque o outro é o chamado salário por fora, né? Que não gera encargos, impostos, nada, então ele não é computado. E sem contar que isso não tem previsão legal, ou seja, é um pagamento ilegal, aonde o empregador pode inclusive ser sancionado por conta disso, né? Sofrer alguma multa. Doutor Márcio, valeu pela participação de hoje. Já tem outras perguntas chegando por aqui, todas serão feitas na próxima sexta-feira. Grande abraço, bom final de semana, doutor Márcio. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar presente aqui com vocês e um bom final de semana a todos, né? E espero que semana que vem a gente já vai modelando mais essa reforma. Isso daí, grande abraço. Bom dia!